Salve galera, Léo. Tô mandando a real com o Léo Capra mais uma vez. Vou dizer que não consegui bater a minha meta de um vídeo por semana. Acho que na semana passada eu nem postei vídeo. E tô postando um hoje aí. Espero que vocês gostem. Eu tô acompanhando uma série, uma puta de uma série, chama The Last Kingdom. Ela tá na Netflix. Eu não sei como tá no Brasil, talvez seja, não sei, O Último Reinado, O Último Reino. Eu não sei, se for ver a tradução seria O Último Reino, né? E eu tô na 5ª temporada, são 5 temporadas. Cara, é sensacional, assista Last Kingdom na Netflix, é muito boa. E tava com a minha esposa ontem vendo, e já tá no finalzinho. E é a história de vikings e de cristãos, e de conquistar, e de guerra, e de morte. Cara, eu adoro esse tipo de gênero, né? E o que me chamou a atenção foi o seguinte: depois de uma caralhada de guerra, morreu gente para um cacete. Teve uma época de paz. Uma época de mais ou menos uns 10 anos quase de paz entre cristãos e daneses, né? Os daneses são os bárbaros, são os vikings. E nesse meio tempo, uma das vikings, uma das rainhas vikings, ela era viúva, ela teve uma filha, e essa filha era uma vidente. Era uma criança de, sei lá, uns quase 10 anos aí por aí. E ela era uma suposta vidente dos vikings. Então, toda vez que os vikings iam entrar em guerra, a mãe punha tipo, tapava o olho da filha com um pedaço de pano, né? E aí a filha ia lá no meio da multidão viking, saía andando assim, né? Assim meio que em zigue-zague. E em quem ela desse a mão, para quem ela desse a mão, aquele era o escolhido. E escolhido para quê? Escolhido para se ferrar, né? Escolhido para morrer, para ser o cordeiro, para morrer como sendo uma oferenda para os deuses, para trazer sorte para a batalha. Então começa assim, aqui na temporada começa a criança escolhendo lá um cara. É sempre um Zé Mané, né? Nunca é uma pessoa importante. Escolhe um cara lá que tem que se jogar dentro de um poço fervendo. E aí o cara frita lá dentro, sai aquela fumaçona e todo mundo comemora e vai pra guerra. E aí eles vão pra guerra contra os cristãos. E aí, só que antes eles precisam de mais aliados. Então eles passam numa vila de outros daneses, para impressionar os caras, para poder fazer uma pressão, para poder pegar mais gente. Então eles entram meio que na porrada nessa vila. E aí rendem lá o rei deles lá. O rei sai fora e essa rainha fica ali reinando. E chega uma hora que a outra rainha desse rei que teve que sumir, ela se esconde. E aí passa o tempo, a rainha mais nova, que é essa do rei, não aparece, e a outra malvada fica fazendo pressão. Fala, ó, a vidente vai ficar então escolhendo aqui quem são as próximas pessoas a serem oferecidas em sacrifício até a rainha aparecer. E aí a menina, ela é tapada a visão dela, né, como sempre, e ela sempre vai pegando na mão de uma, sempre na mão de pessoas que a mãe, né, não liga muito, até que sem querer a menina pega na mão de um dos amigos da própria mãe, que é um dos aliados dela. E aí o cara, quando vê essa situação, o cara entra em choque. Aí ele fala, puta, ferrou, né, quer dizer, eu vou morrer. E aí acontece que sempre acontece com os amigos do rei, né? Que aí o cara fala assim, não, deve ter alguma coisa errada aí. E essa menina, até então, essa vidente, nunca tinha sido contestada. E aí a mãe viu que a filha, sem querer, escolheu um dos amigos dela, foi lá e eu acho que os deuses já se deram por satisfeitos aí com essas 5, 6 pessoas que já tinham morrido antes dele, ali em questão de 5 minutos. E aí a rainha, mãe da menina, fala, acho que os deuses vão ficar satisfeitos somente com isso. Aí pega o cara e dá uma talhada nele aqui, ó, e sai um pouco de sangue e tá bom.
Aí eu fiquei lembrando, então quando é pros amigos da rainha, pros amigos do rei, a lei, a lei ela é diferente. Eu não sei se você tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer, né? É assim na vida real, né? Principalmente aonde? Aí onde você tá, meu grande brother, aí no Brasil. No Brasil é sempre assim, a lei ela é para todo mundo. Mas quando a lei incomoda um dos amigos do rei, um dos amigos da rainha, uma das pessoas importantes, aí, opa, não é bem assim, opa, peraí, vamos conversar. E isso sempre foi assim. E vai ser sempre assim. E aí o que aconteceu? Esse cara que foi escolhido, né, pela então famosa, evidente criança, não foi morto, eles acabaram perdendo a guerra, a menina acabou morrendo e foi uma desgraça atrás da outra, porque não foi cumprido as coisas do jeito que teriam que ser, né? De acordo com a visão dos vikings. Eles acabaram perdendo a guerra e deu tudo errado. E é assim também no Brasil. Ninguém respeita a lei, as pessoas burlam a lei. Quando os filhos do presidente precisam ser investigados, eles conseguem mudar as coisas, né? Então aí a lei já não é exatamente igual para eles, eles entram com recurso, atrasam. E cara, é impossível, cara. É impossível um lugar desse dar certo. Nunca deu e nunca vai dar. E se você tá achando que isso é coisa do que começou com o Bolsonaro, não, isso já vem de muito tempo, né? O Brasil sempre foi assim, sempre foi o país onde eu posso falar de você, mas você não pode falar de mim. Principalmente se você for negro. O negro e o pobre, ele pode quase que tudo. Ele pode falar de todo mundo. Agora, vai uma pessoa branca rica falar qualquer coisa sobre uma pessoa pobre, às vezes nem é, presta atenção, nem é uma coisa pejorativa, às vezes é uma coisa genérica, e ainda assim as pessoas são taxadas e são xingadas. Quer ver uma experiência rapidinho que eu tive? Eu tô com 38 anos, cara, isso foi mais ou menos, eu devia ter uns 11 anos, então eu tô falando de lá de 1995 mais ou menos. Tava lá brincando na rua, eu sempre fui uma criança de brincar na rua. E eu sou uma minoria. Eu me considero branco. Eu não tenho orgulho nenhum de ser branco, mas eu também não tenho nenhuma vergonha de ser branco. Eu nasci assim, eu não pude controlar isso, eu não escolhi ser branco. Os meus pais eram brancos e logo nasci branco. E eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, não da minha cor. Pra mim a cor pouco importa. Enfim. Então, na minha rua, eu sempre fui minoria. Porque no Brasil, um cara fisicamente como eu, ele é minoria. A maioria são negros ou pardos. Isso são fatos, não é minha opinião. Enfim, tava lá brincando, acho que era férias, tava bem calor. E devia ser, sei lá, umas 9 já da noite, quase 9h30. E a rua fervendo de crianças, assim, 50 crianças para mais. E eu lembro que o meu apelido naquela época, em 95, por eu ser muito branco, sabe qual era, cara? Era chefa, que vem do leite chefa. Então, as crianças me chamavam de chefa. Eu não gostava muito, mas falei, cara, deixa pra lá. Se eu ficar pegando corda, aí vai ficando pior. E me chamavam de chefa. Aí eu falei, beleza, né, cara? Se os caras querem me chamar assim, chama. Então, uma noite tava bem quente, cheio de criança lá na rua. O meu pai desceu, porque eu morava em apartamento, desceu lá na rua pra chamar a gente pra subir, senão a gente ia ficar lá talvez a madrugada toda, né? E aí eu lembro que meu pai tava, sei lá, meio quarteirão, uns 50 metros de distância. Ele gritou, Leandro, né? Gritou meu nome e eu não escutei. Acho que ele gritou umas 2, 3 vezes e eu não escutei. E aí uma das crianças escutou e aí já quis fazer zoeira. Aí falou, oi, olha lá o... Aí eu não me lembro exatamente o que ele falou, mas foi alguma coisa do tipo, olha lá o chefa pai, ou pai chefa, alguma coisa assim. E eu não gostei. Porque, cara, você quer zoar comigo? Beleza. Agora, não zoa com minha mãe, não zoa com meu pai, sabe? Não zoa com quem não tem nada a ver ali. Com quem nem tá sabendo que tá sendo zoado. Aí eu fiquei com raiva e por muita coincidência, na mesma hora... O pai de uma outra criança também chamou ele, só que chamou ele lá da janela, da onde a gente estava, de um prédio, sei lá, de uns 2 andares.
o pai dele foi na janela e chamou lá ô fulano, acho que era Luiz, eu nem lembro do nome do menino. E o menino era pardo. E o pai dele era bem negro. Um negro, cara, um negro bonito, um cara super negro. E aí eu não queria ficar por baixo, porque tinha acabado de zoar com meu pai. Aí eu peguei e falei, ó lá. Aí eu pensei assim, o cara me chamou, o cara falou do meu pai, o chefe pai, eu vou dar na mesma moeda. Peguei e falei, ó lá, o Café Pelé pai tá chamando lá o Luiz pra ir pra casa, hein? Nossa. Foi eu falar isso, por muita sorte minha, a irmã desse Luiz, que eu nem lembro se é Luiz, tá? Vamos imaginar que foi Luiz. Escutou, e ela tava do lado do pai dela. Essa menina desceu, cara, como um trem-bala. Ela chegou lá, assim, lá na rua, sei lá, em 10 segundos. E aí, a criançada já começou aquele burburinho, né? O que você falou do meu pai? De que você chamou o meu pai? Aí eu falei, não, eu não falei nada. Eu falei Café Pelé, pai. O seu irmão chamou meu pai de chefe, eu tô falando café, porque meu pai é branco. Falei com o seu pai, porque é preto, porque é negro. Falei café. Eu não tinha intenção de magoar ninguém, foi uma brincadeira. Não, porque você é... Aí veio aquela palavra que eu acho que eu nem posso falar aqui, que começa com Rá e termina com cista, sabe essa palavra? Aí começou, não, porque você é isso. E as crianças lá de 1995 que tinha o demônio no corpo, começaram, cista, e começaram a fazer coro, a pôr lenha. A menina começou a me bater, ela tinha uns 17 anos e eu tinha tipo 11, ela parecia uma girafa enorme. Falei, puta, ferrou, vou tomar uma surra, vou ser linchado aqui, né? E as crianças vinham na hora também, pra querer tirar uma casquinha e descer o cacete em mim também. Por sorte, a minha mãe emergiu que nem o Mario Bros de dentro de um cano. Sei lá da onde que a minha mãe saiu, de um bueiro, eu não vi. Ela apareceu ali que nem um ninja, jogando criança pra tudo quanto é lado, pra chegar até onde eu tava, porque fizeram assim, fizeram um cerco, né? Me jogaram assim contra o muro e fizeram fizeram um cone assim, humano. Aí minha mãe chegou, pegou a menina que era quase do tamanho dela, e aí começou o maior sermão lá. A minha mãe, não, porque é uma criança e tal. Enfim, o pai dele desceu, o cara super educado, falou, não, gente, ó, desculpa, a minha filha perdeu a cabeça. Bom, e aí você já imagina, os adultos se entenderam, né? Mas as crianças daquela época já tinham essa mentalidade. E as crianças de hoje também são iguais, os adolescentes também são iguais. Ou seja, a gente está num país que não pode falar nada, que não pode brincar, que só um lado pode falar, né? Geralmente é o lado da esquerda que pode falar, o da direita não pode criticar. O branco pode ser xingado, o preto não. O pobre, o rico pode ser xingado, o pobre não. Então fica difícil, sabe? Fica difícil ver uma esperança num país onde o cara que é um mendigo, e não é pelo fato dele ser mendigo, é pelo fato dele ser um vagabundo, um vagabundo de um mendigo que não quer trabalhar. O cara vai lá, pega a mulher do outro cara que é casada, se faz de vítima, o cara tá errado, e o povo todo aplaude, faz tatuagem desse quer pôr o cara na política, quer pôr o cara como um padrão, como um exemplo a se seguir. Então, cara, é tudo contrário. Então, mais uma vez, você que tem vontade de sair do Brasil, cara, ir pra qualquer lugar, não perca tempo. Faça isso, bicho. Tá cheio de lugar melhor que o Brasil. Aliás, eu acho que o que mais tem é lugar melhor que o Brasil. Tá? Você nasceu aí, mas você não precisa morrer aí, bicho. Então pensa bem, se você tem família, corre, porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir sair mais. Eu agradeço todo dia de ter saído dessa bolha, essa bolha infernal, que pra onde você quer que olhe, assim, pra onde você olha tem coisa errada e você não pode falar. Você tem que pensar 10 mil vezes em que você vai falar, porque você vai magoar 10, 15 pessoas em 1 minuto. Então eu cansei disso. Cansei disso em 2015. Já fazem quase 8 anos. Beleza? Então essa foi a minha experiência que eu tive aí em 95, né? Creio que não tenha mudado muita coisa. Comenta aí o que você achou, se inscreve, dá o like, compartilha, me dá ideias, eu preciso de ideias, eu quero mais ideias do que eu posso falar.
Se vocês tiverem ideias, quem sabe eu consiga fazer um vídeo a cada 2 dias, 3 dias, de repente sai, beleza? E vou ficando por aqui, abraço, valeu!